Alô, manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, 6 horas Transtornados, 17 horas Multiverso e às 2 agora tem 92 Rock Pop, a programação destrutiva da 92, belezaça? E ela tá aqui, porque destrutiva também, como personal destrói as pessoas, acaba com as pessoas, não sobra nada das pessoas, né? Ela tem cara de ser braba, que é um demônio. Tu tem cara de ser brava, Fran. Tu tem cara de ser brava, tu tem cara de não dar arrego pra ninguém. Eu tenho o prazer de receber a personal trainer, a Fran Pesetti. É verdade ou não é? Não, tu não tem cara de boazinha. Na verdade, a cara disfarça, né? Não, você não tem cara de... Eu sou meio sargenta, vou confessar. Tu tem cara de brava. Mas depois que eu virei mãe, o meu lado mais sensível, né? Hoje eu sou muito mais sensível. As minhas alunas falam que eu mudei. Eu tenho uma aluna que tem um relato e ela fala: Fran, você era uma personal antes de ser mãe e hoje você é outra. Hoje você nos entende. Que personal que você era antes de ser mãe? Uma personal que tinha muito conhecimento já, muita prática, muita experiência, mas que não tinha sensibilidade ainda de ser mãe, não entendia o que era ser mãe, passar por uma gestação, enfrentar as dificuldades da maternidade, ir lá treinar. Eu queria que as minhas alunas mães dessem resultados, eu queria que elas tivessem o desempenho que eu tinha, com todas as dificuldades que elas têm, que eu não tinha essa noção, porque eu não tinha vivenciado ainda. Nenhuma, né? Exatamente. Quando é que começa a mudar a sua vida? Durante a gravidez já começou a mudar tudo? A minha vida mudou no dia que eu decidi que eu queria ser mãe, porque até então eu não queria ser mãe. Meio louco, né? Você não queria? Eu nunca nasci, eu nunca tive o sonho de casar, de fazer casamento, mas eu tô junto com o meu marido já, vai fazer 20 anos esse ano, mas eu nunca sonhei com um casamento. E foi passando-se os anos, eu sempre fui muito workaholic. Comecei a trabalhar muito cedo. Não precisa dizer que tu tem cara também de workaholic, fica tranquilo. E eu amo trabalhar, eu não olho pro trabalho, não enxergo o trabalho como algo ruim, pelo contrário, ele me fez quem sou hoje. E aí, com essa vontade de crescer muito profissionalmente, eu achava que não tinha espaço na minha vida para ser mãe. Eu pensava que ou eu seria uma boa mãe ou eu seria uma boa profissional, uma boa personal trainer. Os dois nunca. Eu achava que não tinha espaço. Muito ingênua, né? E aí, quando eu decidi que eu queria ser mãe aos 32 anos, um pouco antes de completar 32, aí eu acho que a partir daquele momento mudou tudo. E a gestação foi um momento, assim, divisão de águas mesmo. Eu consigo ver a Fran antes de engravidar e a Fran depois, mas foi no pós-parto de verdade que eu mudei a minha forma de me exercitar e, em consequência, ali, exercitar minhas clientes. Eu aprendi muito com a minha esposa na gestação dela pelo Pilates, né? Porque, numa maneira geral, você vê a gestante como uma doente. É o preconceito normal, quer dizer, não encosta, não faz força, não faz exercício, não pode fazer nada, não pode se estressar, cuida com a comida, coitada da gestante, né? Você, como personal, você tinha um fluxo de atividade física muito intenso, né? Pelo jeito que você é. Como é que você lidou com essa construção da gravidez, né, e a atividade física, essa relação? Eu quis desconstruir isso na minha gestação, mas eu não tinha o conhecimento especializado que eu tenho hoje. Então, como que eu tentei desconstruir essa imagem da gestante como, né, doente? Não doente, mas tendo que ter muitos cuidados. Eu quis mostrar que eu era capaz e que eu iria passar por toda a gestação, trabalhando, treinando, até ganhar. E eu realmente fiz isso. Eu trabalhei muito mais, assim, fisicamente, no atendimento presencial do que eu trabalho hoje, na época da minha gestação. Eu treinei até o dia até o dia da Júlia nascer. Até o dia você treinou? Eu estava na academia, me trocando para treinar quando a minha bolsa rompeu, dentro do banheiro da academia. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu faria algumas coisas diferentes. Primeiro, que eu não tentaria ser uma super mulher, porque a gente não tem que provar nada pra ninguém. Mas eu pude comprovar realmente de que a gestante que é fisicamente ativa, que se alimenta bem e que encara a gestação de uma forma saudável, de uma forma leve, ela sim, ela não tá doente, ela
precisa de cuidados, ela precisa de adaptações, ajustes nos exercícios, no seu dia a dia, mas ela é totalmente capaz. Mas ela não precisa, assim, provar nada pra ninguém. Eu quis ser uma super mulher, uma super personal. Você queria provar pra todo mundo. Eu queria. E só que daí nessa coisa, né, mano, de querer provar, eu cometi alguns erros. Excessos, você fala? Alguns excessos. Alguns erros e excessos. Mas que poderiam prejudicar o bebê em algum momento ou não? O bebê não, porque é bastante difícil chegar até o bebê. Eu posso até falar disso de uma forma resumida depois, mas me prejudicou. Me trouxe algumas questões físicas que eu tive que tratar, reabilitar, mas também de uma certa forma fez com que eu fosse estudar e buscar o conhecimento, né? Mas questões emocionais também ou não? Emocionais, eu creio que, assim, acredito que não, tá? Eu sou bem resolvida em relação a isso. A minha gestação foi maravilhosa, eu curti demais, amei a barriga, quero engravidar logo, mas é mais questões físicas mesmo. Eu falo que você fala, amei a barriga, né? Porque eu queria que você desse um recado pros homens, porque nós, homens, nós não entendemos uma gestação. A gente pode ler, a gente pode se informar, a gente pode fingir que tá entendendo o que passa na cabeça de uma mulher, Fran, mas a gente não sabe. Não, eu não sabia. A gente não sabe. Até eu passar pela gestação, eu não sabia. Então, não dá. Às vezes o homem, coitado, ele quer participar e ele se sente meio coadjuvante, porque ele fica meio bobo ali. É verdade, fica uma bolinha de pinball, sabe? Ele não sabe o que fazer. Mas os homens podem ter mais conhecimento se eles buscarem também e não deixarem só pra mulher. Uma das coisas que eu vou fazer diferente na próxima gestação, ou melhor, nós vamos fazer diferente, é isso, nós vamos estudar mais juntos, nós vamos buscar mais conhecimento, eu vou tentar trazer o meu marido mais pro meu lado e não querer abraçar, obviamente, tanta coisa, mas o conhecimento liberta. E deixar o marido cuidar mais da gente é importante. Eu tenho muito disso, sabe? Eu quero centralizar, eu quero mostrar que eu sei, mas é um momento que a gente tem que sim receber ajuda, aceitar. Fran, olha aqui, vou falar uma coisa pra você. Ser um pouquinho frágil não destrói nenhuma personalidade. Pedir um afeto, um carinho, ser cuidado às vezes, não vai te fazer menos mulher ou menos, né, como é que é? Menos empoderada, que essa é a palavra idiota da vez pra mim. Entendeu? Não vai te fazer menos. E eu não tinha esse entendimento, esse pensamento, e hoje é completamente diferente. Eu vou curtir mais, eu vou deixar que ele me cuide mais, que os outros cuidem de mim, mas o conhecimento liberta, mano. E o que acontece na primeira gestação com muitos casais? A gente se preocupa tanto com o enxoval do bebê, com o quartinho do bebê, e a gente esquece de se conhecer mais, de estudar sobre como que vai ser esse pós-parto, o puerpério, que é uma palavra que eu nem conhecia, hoje eu sei o que é. Entender um pouco mais sobre as mudanças que acontecem não só com a mãe, mas com o pai, porque o pai também pode sofrer de depressão pós-parto. Não é só uma questão da mãe, né? E curtir também. Olha aqui, tem uma coisa importante que eu acho que ninguém fala pra você: a reconstrução do casal depois do filho. Porque tudo muda, né? Totalmente diferente. Tudo muda, sabe? Os tempos mudam, né? Você perde uma mulher, muitas vezes, não é perde da forma pejorativa, não é isso que eu tô falando, né? Mas você perde naquele primeiro mês, Sim, não tem como ser diferente, não tem. Você não consegue. Mas eu vou falar pra você, e o meu marido, eu já admirava muito ele, mas eu passei a admirar muito mais depois da gestação. Por quê? Porque nós acabamos escolhendo, a gente teve que escolher, ou ele trabalhar no período da manhã, eu ficar, ou eu voltar a trabalhar. Escolhemos por uma questão financeira também, eu sempre falo, é uma questão financeira, para que eu voltasse mais cedo pro meu trabalho. Então, com 1 mês e meio, um pouquinho antes de 1 mês e meio, eu voltei a atender como personal, e ele ficou com a Júlia com 1 mês e alguns dias. Menos de 1 mês e meio. Hoje eu tenho uma admiração por ele tão grande, porque ele não deixou faltar nada. E aí eu entendo porque que pai não é rede de apoio. Pai é pai. E muitas mulheres têm medo de deixar os maridos ajudarem. Têm medo, acham que eles não vão dar conta, que eles não vão fazer igual. E eles não vão fazer igual. Eles podem fazer até melhor em algumas situações. E a gente segura muito isso deles. Então, eu acabei tendo que deixar. Eu não queria, mas eu deixei, e hoje eu vejo que ele cuida tão bem. Ele tá tendo uma oportunidade, é um privilégio que ele tá tendo que muitos pais não têm. Então ele fica com a Júlia de manhã, desde quando ela tinha 1 mês e alguns dias, para que eu pudesse voltar a trabalhar de manhã. De tarde ele vai trabalhar. Hoje ela tá na escolinha, mas é tão gostoso. Às vezes eu falo assim, amor, o que ela não tá comendo agora? O que ela tá querendo comer mais? Tu pergunta pra eu ele pergunto agora. Pra ele, e eu conexão falo assim, dele. Que loucura, né? Normalmente a mãe mas sabe. Que eu fiquei 2 anos com meu filho todas as manhãs, e foram escolhas que nós fizemos também, eu e a minha esposa, e foram os 2 melhores anos da minha vida.
eu cuidei do meu filho todas as manhãs. E pra mim, aí a minha esposa dizia, eu tenho inveja porque ele acorda contigo, ele toma café contigo, o primeiro abraço é o teu, o primeiro beijo é o teu, a primeira pessoa que ele vê é você, né? Mas, olha, o pai que tem essa oportunidade, que não aproveita, pra mim ele é um idiota. Mas infelizmente, tudo. mas é verdade, mas às vezes o pai também não sabe, ele não sabe o que tá perdendo. Ele não sabe o quão mágico é. Ela chama ele de madrugada, pai! Ela chama ele primeiro. Aí se eu apareço, ela fala, mãe, tu estás aqui. Agora ela tá falando tudo, mas é incrível. E aí ela já tá começando a entender os dias que eu tô e que eu vou acordar com ela que é final de semana. Mas é quase sempre o pai primeiro. Tá, mas vem cá, você tem um curso online pra gestantes, é isso? Eu tenho, na verdade, eu tenho alguns serviços, né, mano? Eu atendo de forma presencial de manhã, na academia. Aqui na frente, por sinal. Aqui na Hype, nosso parceiro aqui, do lado. De tarde eu trabalho online e de noite eu sou mãe. Você mãe? Eu sou mãe de verdade. Minha função, mãe e madrugada. Noite e madrugada. Então eu tenho um programa online, que são videoaulas, é uma plataforma que eu criei para mães no pós-parto. Eu vou criar também um programa similar para gestantes. Mas como é que eu tô atendendo as gestantes hoje e as não gestantes também? Porque tem mães que perguntam e mulheres que não são mães. Tá, tu só atende gestante pós-parto? Não, eu atendo mulheres. Mas eu acabei focando muito nesse público depois que eu me tornei mãe. Então, esse programa são através de videoaulas para mães que estão vivenciando um pós-parto mais recente, até 1 ano, 2 anos, que estão em casa. Que estão sem disposição, estão sem tempo, estão sem dinheiro, não conseguem se deslocar para uma academia ou não querem estar. Que não se gosta ainda, né? Que tá descontente com aquela barriga. Sabe aquela barriga que não volta? Sim. Às vezes não consegue recuperar o peso de antes. É um programa que eu tenho, que é o Mamãe Fit Pós-Parto. Mamãe Fit Pós-Parto. Mamãe Fit Pós-Parto. Tá. E tem a minha consultoria online, que é um aplicativo que eu tenho, onde eu faço a prescrição de forma individualizada e personalizada. Aí eu prescrevo para a aluna onde ela vai treinar. Ela vai treinar em casa? A gente adapta com o que ela vai ter em casa. Na academia do condomínio. E tem o presencial. Então, eu me desdobro entre essas 3 atividades hoje. Presencial de manhã, de tarde, online. E a ideia do Mamãe Fit surgiu exatamente quando eu me vi naquela situação. Apesar de ser personal, de ter acesso à academia, não dava. Eu tinha que treinar enquanto o bebê dormia. E as sonecas duravam pouco tempo. Você sabe como 30, é que é? 40 minutos no máximo. Às vezes nem isso, né? Então eu comecei a ver que não dá pra ser treinos longos. Então são treinos rápidos, em média 13, 20 minutos no máximo. Fran, mas olha só, Fran. Peraí. Vamos voltar aqui. Tá falando da disposição. Mas, pô, tem no momento ali dos, sei lá, primeiro, 2, 3 meses ali, quando o bebê dorme, todo mundo dorme. Menos a mãe. Não, a mãe vai trabalhar, porque a mãe vai lavar a roupinha. Não, a mãe vai também. Todo Se mundo a mãe dorme, tem rede de apoio, dorme. Mas deixa eu te falar, mano. Tem gente que não tem. Mas deixa eu te falar. Sabe qual é a ideia do programa? Primeiro que tem que receber liberação médica. Né? Não pode voltar a treinar assim. Eu acho que eu já tô pronta. Qual é a média do tempo que as mães levam, né, para voltar a se exercitar com segurança? Um parto normal, em média 30 a 45 dias. Que ela vai ser liberada. Com segurança. Isso, cesariana, 45 para mais. Eu sempre recomendo que não receba somente a liberação da médica obstetra, mas também passe por uma avaliação do assoalho pélvico e do abdômen. Só que, claro, mano, a gente sabe que é muito bonito esse cenário. A mãe passou, recebeu a liberação, 45 dias vai voltar a se exercitar. Não é tão fácil assim, é bastante difícil. Mas o programa existe para isso. Para que essa mãe não se sinta frustrada, porque com 13, 15 minutos, ela consegue. E ela vai fazer na hora que ela consegue. E ela não vai ter grandes metas. Qual é o maior desafio para uma mãe no pós-parto? É começar. É o primeiro a começar. Então, ela vai só conectar no celular, na TV, no computador. Eu dou aula. Ela não precisa ficar olhando planilhas, nada. Ela não tem que investir em materiais, nada. Nada, é só aula. E o programa, ele atende os 4 pilares que uma mãe precisa no pós-parto. O que ela precisa? Aprender a respirar de novo. Fazer a contração do abdômen dela. E a ativação do assoalho pélvico, porque são as estruturas que mais sofreram durante a gestação e que afeta a autoestima dela e que vai trazer uma melhora para a postura dela. Os treinos de mobilidade e de alongamento, porque ela fica super encurtada por causa da postura. E o treino de força. O treino de força é com o peso do corpo no início, e que já é muita coisa para as mães. Para quem não estava treinando. Até para quem estava treinando, porque assim, quem não passou, né, o homem nunca vai ter essa experiência, mas eu que consigo hoje explicar para você. O bebê saiu. Você ficou com o bebê ali de 37 a 40, 41 semanas em média. O bebê saiu.
é muito difícil isso. O corpo da mulher, ele não muda de uma hora para outra também. Ele não se recupera. Então, a gente tem dificuldade de segurar a barriga. Tem muitas mulheres que, infelizmente, ficam com perda de xixi, incontinência urinária, né? A postura dela, ela sente dores tremendas nas costas, porque de repente ela começou a ficar com essa posição, carregando o bebê pra lá e pra cá, ou tá no berço, ou tá trocando fralda, lavando uma roupa. Então, assim, eu, por exemplo, eu era fisicamente ativa até o dia, né? Eu fui até o dia que a Júlia nasceu. Na semana 1 pós-parto em casa, eu tive que chamar o fisioterapeuta. Isso já tava toda torta? Toda. As minhas costas. E aí, se eu, Fran, que tinha todo aquele preparo físico, fiquei assim, imagina a mãe que não tinha. Então, o que eu imagino é que as mães agora vão seguir você no @ Fran Pezente Personal. Fran Pezente com Z só, né? Com Z só. Fran Pezente Personal. Tudo né? Pezente. Isso. Fran Pezente Personal, procura você lá. Essa entrevista vai pro YouTube do Manos Radio Show. Fran, prazeraço te receber. Muito obrigada pelo convite. Sua bebê é maravilhosa. Já brinquei com ela no almoço algumas vezes. A Jujuba. Um abraço pro Alessandro. Bonito, já falei, bonito o nome do seu marido. Bonito nome, desculpa. Por que tu acha bonito hoje? Bonito o nome do seu marido agora. Franzinha, obrigado. Vai ser um prazer entrevistar ele aqui. Porque o cara tem. Quero conversar com ele, ver se ele vai contar as histórias. Ele vai. Só vou falar pra ele não me entregar, né? Aí ele vai dizer se eu sou sargento ou não sou. Com certeza. Franzinha, obrigado pela presença. Obrigada também. Prazer te receber. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Agora vem o Jonathan Lopes com 92 Rock Pop aqui na 92. A música nos conecta e o pós-parto com uma personal trainer também nos conecta.